Uma semana depois, reunindo coragem, Graziele se aproximou de Juliano. Normalmente, nunca perguntaria isso, mas surgiram algumas circunstâncias. Posso levar as sobras do banquete de hoje? É realmente necessário, disse Graziele. Juliano ergueu uma sobrancelha, talvez surpreso. Você começou a cuidar de um animal de estimação? Perguntou. Graziele se envergonhou, explicando rapidamente que ainda não estava pronta para ter animais de estimação, mas precisava ajudar pessoas necessitadas. E usou a expressão que ouviu de Vanessa 2 dias antes. Para os famintos, qualquer caça é boa. Quando ouviu esse ditado, Juliano empalideceu. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Graziele sonhou mais uma vez que estava caindo de um teleférico em altas montanhas. Ela estava caindo a uma velocidade assustadora. Paralisada pelo terror, antecipando uma morte certa, o sonho interrompeu abruptamente antes que ela tocasse o chão. Ela acordou em sua cama, suada e com um medo visceral apertando sua garganta. Esses pesadelos vão me assombrar para sempre? Ela perguntou, ainda ofegante pelo terror noturno. Esse pesadelo recorrente havia começado há 2 meses, logo após o funeral trágico de seus pais. Eles foram realizar seu sonho de longa data de passar as férias nas montanhas, uma viagem que sempre adiaram. Mas na primeira viagem a sós depois que Graziele completou 7 anos, o teleférico quebrou inesperadamente enquanto admiravam a paisagem deslumbrante. Dona Sofia, a sábia e amorosa vizinha que morava ao lado, tentou consolar Graziele no dia do funeral. Não chore, querida. Deus leva as almas no momento em que estão mais puras. Talvez seja melhor para eles irem embora juntos, com alegria em nossos corações, disse ela. As palavras de Dona Sofia foram uma pequena consolação, mas os pesadelos de Graziele continuaram implacáveis e aterrorizantes. Com o amanhecer trazendo um novo dia, Graziele levantou-se da cama, determinada a não se deixar abater pela tristeza e pelo medo. Ficar na cama só vai piorar as coisas, pensou ela, enquanto as tábuas antigas de sua casa rangiam sob seus passos. Ela se lembrou dos planos de reformas que seus pais tinham para a casa, que agora teriam que esperar. Eu deveria estudar meio período e trabalhar, ela considerou. Embora soubesse que a educação remota não oferecia a mesma experiência do que pessoalmente, nas semanas seguintes Graziele enfrentou o desafio de matrícula na faculdade online, recebendo tarefas e procurando um emprego adequado. Mas a procura de trabalho acabou sendo mais difícil do que ela imaginava. Sem experiência ou especialização, enfrentou diversas rejeições e situações desconfortáveis. Eu realmente não esperava essas dificuldades, refletiu ela com desânimo. Eu pensei que minha juventude e energia seriam suficientes para encontrar um lugar no mundo. Depois de mais uma entrevista frustrada para uma vaga de secretária na prefeitura movimentada, Graziele caminhou pelas ruas, perdida em seus pensamentos. Ela não queria voltar para casa que agora parecia tão vazia e triste, um lembrete constante da perda de seus pais. Enquanto andava, pensava no que fazer a seguir. Como lidar com os desafios que a vida adulta havia colocado abruptamente em seu caminho? Ela continuou a caminhar, determinada a encontrar uma resposta. Enquanto caminhava pelas ruas, imersa em seus pensamentos, sua atenção foi capturada pela janela de um restaurante tradicional. Lá, um boneco de um velho homem barbudo branco, vestido de terno, se mexia. O boneco, com um leve sorriso em seus bigodes brancos, parecia transmitir uma mensagem de sabedoria e confiança. Não fique triste, querida. Tudo isso também acontece na vida e vai passar. Depois de alguns momentos de contemplação que a ajudaram a se acalmar, Graziele estava pronta para continuar seu caminho. Foi quando algo no degrau da frente do restaurante chamou sua atenção. Uma carteira de couro, obviamente perdida por algum cliente. A princípio, ela hesitou, relembrando as histórias de golpistas nas ruas da cidade, mas seu senso de responsabilidade prevaleceu. Querendo ajudar o infeliz proprietário, pegou a carteira e entrou no restaurante. Bom dia, encontrei isso na entrada. Talvez o dono retorne para procurá-la, disse Graziele ao jovem atrás do balcão, entregando a carteira. Eu não olhei para saber o que tinha dentro, mas pode haver documentos importantes. O jovem, surpreso com a honestidade da menina, abriu a carteira e encontrou uma quantidade considerável de dinheiro, um cartão bancário e vários cartões de visita. Vendo o nome no cartão, ele sorriu.
Você pode devolver isso pessoalmente ao proprietário. Ele é o dono deste lugar e seu escritório é lá em cima, naquela porta de madeira. Ele ainda não deve ter se dado conta da perda. Sua honestidade merece ser agradecida. A voz gentil do jovem tocou o coração de Graziele, que, sentindo a falta de apoio familiar, começou a chorar, contando sua triste história para o gentil e compreensivo desconhecido. Parece que o destino trouxe você aqui, o dono disse pensativo quando Graziele se apresentou. O dono do restaurante, um homem mais velho com um coração experiente e generoso, ouviu a história da Graziele. Minha filha saiu de casa e você perdeu seus pais. Eu vou te oferecer um emprego e um bom salário. Por enquanto, precisamos de alguém para lavar louça, mas quem sabe o futuro? Você começa com pequenas coisas. Se alguém ofender você, venha diretamente para mim. O que você acha? Incrédula com sua sorte inesperada, Graziele enxugou as lágrimas, e sem poder encontrar palavras, apenas acenou com a cabeça, aceitando a oferta. Ótimo, disse o homem, estendendo a mão. Meu nome é Juliano Cristaldo. Eu sou o dono deste lugar. Bem-vinda à nossa família. Aqui, eu não aceito desonestidade entre meus funcionários. Os clientes são variados, mas em geral, pessoas decentes. Tenho certeza de que você se sentirá em casa trabalhando conosco, explicou para Graziele com um tom aconchegante. Venha amanhã às 6 da manhã. O trabalho é humilde, mas é um comércio digno. Você tem experiência na cozinha? Graziele, ainda animada, respondeu com um sorriso tímido. Sim, em casa eu sempre fui responsável pela cozinha. Especialmente quando tínhamos convidados. Estou acostumada a lidar com a agitação e muitos pratos para lavar. Um ano se passou desde que Graziele começou a trabalhar com Juliano. O restaurante se tornou sua segunda casa, o ambiente era aconchegante e seus colegas eram amigáveis e solidários. Ela se dedicou ao trabalho com cuidado e foi recompensada com amizade e apoio. Agora, com seus estudos universitários completados, ela não queria sair do restaurante, especialmente depois que Juliano aumentou seu salário. Ela começou a planejar a reforma da casa de sua família, um sonho que seus pais tinham. Uma noite, enquanto caminhava perto de um rio na cidade, Graziele ouviu um som abafado e preocupante. Era o choro fraco de um bebê saindo de um carrinho que uma jovem segurava em pé na beira do rio. A expressão da mulher era de desespero e dor profunda. Graziele se aproximou com cuidado, temendo o pior. Quando a mulher percebeu sua presença, ela se afastou da água. Olhando para Graziele com olhos vazios e marcados pela dor, ela confessou em meio às lágrimas. Não sei o que fazer. Não tenho leite nem comida para meu filho. Estou sem teto e sem dinheiro. Graziele sentiu um alívio ao ver a mulher chorar, um sinal de que ela estava saindo do estado de choque. Ela sabia o que fazer. Em sua bolsa, tinha um envelope com seu salário e bônus, um presente inesperado de Juliano para sua formatura. Agora, esse dinheiro era necessário para outra pessoa. Determinada, Graziele pegou a mão da mulher e disse com firmeza. Vamos ao supermercado agora. Compraremos tudo que você e o bebê precisam, você não vai rejeitar. A mulher, chamada Vanessa, ficou chocada, mas acompanhou Graziele ao supermercado. Com o bônus, compraram fraldas, comida e tudo mais que Luiz, o bebê de 6 meses, precisava. Determinada a ajudar até o fim, Graziele levou Vanessa e Luiz para sua casa. Enquanto preparavam o jantar, Vanessa contou sua história chorosa. Foi uma história triste e familiar sobre um amor inesperadamente interrompido pela gravidez. O pai da criança desapareceu, deixando Vanessa sem recursos ou suporte. Ela estava perdida, sem saber para onde ir. Vanessa foi marcada pela tragédia. Depois de pagar um ano de aluguel adiantado, o pai de Luiz desapareceu sem deixar nenhum rastro ou um novo número de telefone. 3 meses após sua partida, Luiz nasceu, um grito de vida no meio do caos. Quando o contrato de aluguel de Vanessa expirou, ela se viu sem lugar para morar. A casa de sua família não era mais uma opção, ocupada por seu irmão mais velho, com quem havia tido um relacionamento irreparável. Sem sucesso em sua busca por uma nova casa, a situação de Vanessa parecia desesperada. Como ele pôde não te ajudar? Abandonar uma mulher grávida, exclamou Graziele, indignada com a injustiça da situação. Ele sempre dormiu tranquilo com isso, Vanessa respondeu, balançando suavemente o carrinho de Luiz que estava dormindo.
Graziele passou a noite em claro, pensando em como poderia ajudar Vanessa e Luiz. Sem encontrar uma solução viável, decidiu na manhã seguinte deixar as chaves de sua casa com Vanessa. Fique aqui por enquanto, disse Graziele antes de correr para o trabalho. Enquanto caminhava, Graziele pensava em Juliano Cristaldo, que também havia perdido sua filha. A filha de Juliano fugiu de casa devido a desentendimentos com o pai. Rumores diziam que o namorado da filha não gostava de Juliano e ela, desafiando a vontade do pai, foi embora com seu amor, cortando todos os laços com Juliano. Inicialmente furioso, Juliano acabou consumido pela tristeza e pelo luto pela filha desaparecida. Talvez ela estivesse em uma situação semelhante à de Vanessa, pensou Graziele. O dia de trabalho passou voando, e à noite, Graziele correu para o supermercado para comprar guloseimas para Vanessa e Luiz. De volta para casa, enquanto cozinhava, Vanessa murmurou um ditado que chamou a atenção de Graziele. Para os famintos, qualquer caça é boa. Intrigada, Graziele perguntou sobre o significado daquele ditado. Era o que um amigo meu costumava dizer, explicou Vanessa. Ele sempre dizia isso antes das refeições. Agora eu digo isso em sua memória. Graziele passou mais uma noite sem dormir. Mas desta vez, sua mente estava ocupada com cálculos e planos. Ela precisava encontrar uma maneira de ajudar Vanessa e Luiz, garantindo que eles tivessem um futuro mais seguro e estável. Após 2 idas consecutivas ao supermercado, Graziele percebeu que seu salário não seria suficiente para sustentar a si mesma, Vanessa e o pequeno Luiz. As necessidades nutricionais do bebê de 6 meses eram específicas e não podiam ser ignoradas. Graziele sabia que ele não deveria sofrer com as circunstâncias complicadas que os adultos ao seu redor enfrentavam. Ela pensou na única solução possível. Pedir permissão a Juliano Cristaldo para levar para casa alguns dos banquetes do restaurante que não eram consumidos. Esses pratos, frequentemente intactos e de alta qualidade, eram um recurso valioso para os funcionários. Até então, Graziele nunca tinha considerado essa opção, orgulhosa de poder se sustentar com seu salário. Mas agora, a situação exigia uma mudança de atitude. Uma semana depois, reunindo coragem, Graziele se aproximou de Juliano. Normalmente, nunca perguntaria isso, mas surgiram algumas circunstâncias. Posso levar as sobras do banquete de hoje? É realmente necessário, disse Graziele. Juliano ergueu uma sobrancelha, talvez surpreso. Você começou a cuidar de um animal de estimação? Perguntou. Graziele se envergonhou, explicando rapidamente que ainda não estava pronta para ter animais de estimação, mas precisava ajudar pessoas necessitadas. E usou a expressão que ouviu de Vanessa 2 dias antes. Para os famintos, qualquer caça é boa. Quando ouviu esse ditado, Juliano empalideceu. Era um ditado que seu amigo de longa data, Carlos, que morreu em um acidente de helicóptero, costumava dizer. Carlos trouxe o ditado da guerra e o usava apenas em um círculo familiar restrito. Após a morte de sua esposa, o ditado se tornou uma memória compartilhada apenas entre ele e sua filha desaparecida, Evelyn. Juliano, sozinho em seu escritório, pegou uma garrafa de água mineral e bebeu quase em um gole. Tentando acalmar seus pensamentos agitados, Juliano se perguntava se era apenas uma coincidência ou poderia ser uma pista sobre sua filha desaparecida. Há anos, ele tinha perdido a esperança de encontrá-la, mas agora um fio de possibilidade apareceu e ele sabia que não poderia ignorar. Imerso em um turbilhão de emoções, a tímida esperança de que sua filha Evelyn poderia ter voltado se misturou com o medo de que fosse apenas uma ilusão. Seu coração batia acelerado com a possibilidade, mas a incerteza o atormentava. Ele caminhava de um lado para o outro em seu escritório, dominado por uma impaciência ardente. Finalmente, quando o relógio estava se aproximando da hora de ir embora, as pessoas começaram a se dispersar e o restaurante esvaziou lentamente. Ansioso, Juliano saiu e entrou no carro estacionado estrategicamente próximo à saída do restaurante. Seus olhos estavam fixos na porta, esperando ansiosamente pela saída de Graziele. Enquanto esperava, a dor de um passado distante ressurgiu com força. Perdido em suas memórias, Juliano quase perdeu o momento em que Graziele saiu do restaurante. Ele a seguiu discretamente para sua casa, que ficava a uma curta distância. Ao chegar, ele viu Graziele na varanda, visivelmente chateada e chorando. O que aconteceu, Graziele? Você está bem? Ele perguntou com a voz trêmula, revelando sua preocupação.
Entre soluços, Graziele explicou que havia encontrado uma mãe com um bebê dias antes e que agora Vanessa e o bebê haviam desaparecido abruptamente e misteriosamente sem deixar rastro. As coisas do bebê estão espalhadas pelo chão e as chaves estão na mesa. Não tenho ideia do que poderia ter acontecido, disse ela, sua voz cheia de confusão e preocupação. Juliano entrou em casa com Graziele, buscando pistas que explicassem o repentino desaparecimento. Quando se abaixou para pegar objetos, seu olhar se fixou em uma fotografia virada de cabeça para baixo. Com mãos trêmulas, ele a pegou e sentiu uma dor aguda perfurando seu coração. Era uma foto do casamento dele com sua falecida esposa, a melhor que eles tinham e que havia desaparecido no dia em que Evelyn fugiu de casa. É dela, pensou Juliano. Juliano estava tomado pela emoção. Depois de tantos anos, a descoberta da fotografia reacendeu a esperança em seu coração. A noite avançou e Juliano sentia que cada momento era crucial para desvendar o mistério que agora se apresentava diante dele. Com dedos trêmulos, ele olhou freneticamente sua lista de contatos, perguntando-se se Evelyn poderia estar escondida na casa de algum conhecido. Ele foi interrompido pela voz firme de uma vizinha que veio visitar Graziele. Desculpe incomodá-la à noite, Graziele. Por que você está chorando? O menino teve febre, mas já passou. Não consegui encontrar o número de telefone da mãe dele, então vim correndo para avisar que levei os dois para o hospital. Estou sempre aqui para ajudar, disse a vizinha, tentando acalmar Graziele. Juliano, ignorando a conversa, correu em direção ao seu carro, seguido de perto por Graziele que deixou as malas na varanda, e com excitação e ansiedade, correu atrás dele. A ansiedade dominou Juliano. Finalmente vou encontrar minha filha novamente, pensou ele enquanto dirigia pelas ruas à noite. Ao chegar ao hospital, Juliano e Graziele dirigiram-se rapidamente para a recepção. A enfermeira, percebendo a urgência da situação, deu-lhes o número do andar do quarto onde eles poderiam encontrar a mulher que estavam procurando. Juliano subiu as escadas correndo, com Graziele tentando acompanhá-lo. Quando chegaram ao quarto, Juliano abriu a porta com as mãos trêmulas. Lá dentro, uma mulher estava deitada na cama, olhando para a janela, e ao lado dela, no berço, um bebê. Evelyn, minha filha, disse Juliano, com a voz cheia de emoção. Mas quando a mulher na cama se virou, ele percebeu que ela não era Evelyn. Você não é minha filha, disse Juliano, com a voz falhando. Não, eu não sou Evelyn, respondeu a mulher. Eu sou Vanessa. Evelyn era minha melhor amiga. Nos conhecemos há 5 anos, depois que ela fugiu de casa com o Juan. Ele morava no mesmo prédio que eu na nossa cidade. Juliano sentou-se, tentando assimilar as palavras de Vanessa. A história que ela começou a contar foi longa e cheia de detalhes sobre a vida de Evelyn depois de ter fugido de casa. Juliano ouvia atentamente cada palavra, aumentando sua compreensão dos acontecimentos que levaram à situação atual. Morávamos no mesmo corredor de um edifício comunitário, compartilhando a cozinha e a geladeira. Evelyn e eu nos tornamos amigas rapidamente. Ela era cheia de vida e bravura, qualidades que sempre admirei. Ao lado dela, eu me senti mais viva, como se tivesse despertado em mim uma energia que eu nem sabia que tinha. Conversávamos por horas. Evelyn tinha essa capacidade de entender as pessoas com poucas palavras. Quando ela estava discutindo com Juan, ela vinha desabafar comigo. Ele era o tipo de pessoa que se destacava nas festas, mas não era feito para a vida familiar. Gastava dinheiro sem pensar, saindo com os amigos, enquanto Evelyn ficava em casa, frustrada e sozinha. Tentei conversar com ele, mas Juan era um sedutor nato e sempre encontrava um caminho para iludi-la. Embora o ressentimento e as lutas permanecessem ao longo do tempo entre eles. Houve um incêndio no nosso prédio. Entre as poucas coisas que consegui salvar no carrinho de Luiz, encontrei uma foto sua, disse Vanessa, fazendo uma pausa e lutando contra as lágrimas. Evelyn a mantinha como sua propriedade mais preciosa. Levei Luiz para uma casa temporária e ele foi levado ao hospital. Os serviços sociais negaram meu pedido para ficar com ele. Sem marido, sem casa, eu estava sozinha com as cinzas de uma vida que não existia mais. Vanessa descreveu como começou a procurar o endereço de Juliano, mas não foi uma tarefa fácil. Luiz estava mal no lar adotivo. Ele havia perdido peso, estava pálido e chorava constantemente. Um dia, quando o abracei, ele gritou de dor. Levantei sua camisa e vi um hematoma. Alguém estava machucando meu pequeno Luiz.
Sem pensar nas consequências, peguei Luiz e fugi. Peguei uma carona com um caminhoneiro para esta cidade, mas não sabia como te encontrar. Eu estava com medo de ser presa, então evitei lugares com polícia. Graziele, me desculpe por não ter contado a versão real da história. Eu ainda não estava preparada. A expressão de Juliano era de profunda dor. Graziele assistiu com lágrimas nos olhos, desejando poder aliviar a dor de Juliano e Vanessa. Vanessa quebrou o silêncio. Preciso alimentar Luiz, disse ela. Juliano endireitou-se. Não se preocupe, disse ele com firmeza. Você trouxe meu neto de volta para mim, agora, tenho uma dívida impagável com você. Graziele, Vanessa e Luiz, eu cuidarei de vocês três. Juliano saiu rapidamente da sala, dizendo a Graziele que a esperaria no carro. Graziele acenou para Vanessa e seguiu Juliano. Mais tarde, 4 pessoas se reuniram profundamente emocionadas. Juliano, Graziele, Vanessa e o pequeno Luiz em seus braços. Juntos, eles enfrentaram o passado e olhavam para um futuro incerto, mas agora unidos por laços inesperados. Você conseguiria se sacrificar tanto por esta criança, da mesma forma que Vanessa fez? O que você faria para ajudá-la? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.